E para Zaqueu, o encontro com Jesus foi momento decisivo. Vamos combinar, né? Você sobe numa árvore porque está com vergonha de encontrar com Jesus, ele sente aquilo, né? Ele te vê como criatura merecedora da atenção dele. Jesus não só olha para ele direto nos olhos, como diz Zaqueu, desce daí que eu vou jantar na tua casa, né? Vai lá, não houve acusação, Jesus não disse uma palavra de recriminação para Zaqueu, foi jantar com ele, né? Entendamos a grandeza desse gesto de Jesus, né? Nenhuma palavra de reprovação, apenas mostrando a fé que tinha naquele coração, né? Jesus foi lá cear com ele, comer com ele, na casa dele, mostrar para todos, né, que tinham raiva do Zaqueu, sabiam que ele era corrupto e coisa e tal. Jesus foi lá dizer, olha, todo mundo merece uma nova chance, né? Basta o Zaqueu querer, e Zaqueu queria. Porque a culpa já estava preparando o coração dele para esse momento de parar de se culpar e partir para a ação edificante, né? A ação de modificar-se. Finalmente, ele ia ouvir o que a voz da consciência dizia e agir conforme a sua consciência pedia. Olá, bem-vindos a mais um estudo do livro Alto Amor e Outras Potências da Alma, escrito por Andrei Moreira, metade psicografando o espírito de Dias da Cruz e metade escrito pelo próprio Andrei. E hoje a gente vai tratar do capítulo 4, que é Zaqueu, arrependimento e reparação. Então, começa com uma passagem do Evangelho de Lucas, no capítulo 19, versículo 8, que diz assim: ficando de pé, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dou metade dos meus bens aos pobres, e se extorqui algo de alguém, restituo em quádruplo. Zaqueu era um homem de baixa estatura, que vivia em Jericó, cidade símbolo das questões materiais com as quais se identificava. Sendo o homem, em essência, espírito imortal, a matéria é instrumento de evolução, qual a terra que recebe a semente que traz em si a genética da árvore que deve vir a ser. O espírito, que é um princípio inteligente, individualizado da inteligência suprema do universo, é crisálida divina, semente de amor e sabedoria que se abriga na matéria, qual a semente se enclausura na terra, a fim de nela obter nutriente e alimento para revelar aquilo que desde sempre é e está oculto em sua intimidade, e é a grandeza do Filho de Deus. Desenvolvendo-se, pois, na matéria, o homem caminha da simplicidade e ignorância para a angelitude, através dos milênios de evolução consecutiva. Nesse percurso, lentamente, abre as percepções espirituais para a realidade imaterial, identificando-se durante longo tempo com as questões materiais, no que constitui a grande ilusão da vida. Zaqueu era um filho de Deus, momentaneamente iludido pela necessidade de posse e de poder. Havia enriquecido ilicitamente, aproveitando-se do cargo de chefe dos publicanos, os cobradores de impostos da época. Quanto menos contato consigo mesmo,
mais necessidade de domínio tem o homem, e menor é a consideração para com as necessidades alheias. Bom, nós que somos brasileiros, né, que há tanto tempo sofremos com governos corruptos, políticos, inescrupulosos, né, que em vez de servirem a população, se aproveitam dela e para enriquecer e tudo mais. Veja, né, quando a gente olhar para esses políticos acusados de corrupção e sentirmos, nossa, ele é um homem poderoso, não. Olhe a realidade, né? É um homem que não tem contato consigo mesmo, com a sua alma imortal, que nem sabe muitas vezes que há uma alma imortal. Ele é uma criatura que está iludida pelos valores aqui da Terra, que é uma vida efêmera, né? Que pode acabar num piscar de olhos. Tudo aqui é efêmero, né? A começar pelo seu corpo físico. Então, essa pessoa que está focando totalmente nos valores aqui da matéria, está iludida e quando desencarna, aí leva um choque, né? E esse era o caso de Zaqueu, era um homem da política, um cobrador de impostos e inescrupuloso, né? Ele né, se aproveitava da situação para enriquecer ilicitamente. Quanto maior a entrega a Deus e à sabedoria divina, que tudo governa com amorosidade e perfeição, menos desejo de controle da vida e dos outros tem o espírito. Então, uma criatura, quanto mais conectada com Deus, mais livre, leve e solta ela é, menos ela se incomoda com as coisas da matéria, menos necessidade de controle ela tem. Ela é uma pessoa mais segura, mais tranquila, mais serena, menos ciumenta, menos apegada, sofre muito menos, né? Porque está imersa no amor de Deus, está cumprindo o seu papel de crescer espiritualmente com serenidade, sem muito orgulho de querer caminhar léguas numa vida só, né? Ter a humildade de saber se aceitar, se amar, fazer o melhor de si, mas com calma, com serenidade mesmo, né? E entregue a Deus que conduz as nossas vidas. Ele, Zaqueu, acreditava-se pequeno e, ouvindo falar que Jesus estava de passagem, a sua alma moveu-se de íntima curiosidade. Correu a subir em um sicômoro bravo, uma espécie de figueira, a fim de ver a Jesus. Ele não era apenas baixo em estatura, sua baixeza era moral. Zaqueu encontrava-se imerso no complexo de culpas perante os agravos à lei divina que a sua consciência acusava. Então, ele tinha aquela consciência culpada, né? Ele sabia que estava cometendo erros e ele já tinha uma voz de consciência bastante ativa que acusava para ele: Zaqueu, toma jeito, homem. Né? E ele se sentia culpado e ele quis ver Jesus, e por se sentir tão pequeno e por ser, claro, de baixa estatura, mas por se sentir tão pequeno, ele subiu na árvore para ver Jesus de cima, talvez até evitando o olhar do mestre, né? Ele não se sentia apto a olhar o mestre de frente, olhos nos olhos, encarando os obstáculos da multidão das acusações internas que se votava ou que recebia de retorno daqueles que lhe sofreram os atos desonestos. Então, a culpa do Zaqueu era atormentada por duas vozes. A voz da própria consciência dele, que é a voz de Deus em nós, né? Todos nós temos. Muitos não querem ouvir, outros pensam que não têm, estão completamente fechados ainda para elas, e outros a escutam todo o tempo. Alguns agem,
né, segundo a voz da consciência e vão se corrigindo, e esses estão em pleno crescimento espiritual, e outros escutam, mas fingem que não ouviram, ou criam uma desculpa, um diálogo interno que justifique os comportamentos infelizes, né? Essas pessoas que sentem a voz da consciência, mas não têm vontade de agir perante o que a voz da consciência diz, é muito frequente que essas pessoas, vou me incluir aí, que a gente procure anestesias, né? Distrações. Pode ser o próprio trabalho, e daí você ganha uma aprovação geral. Ah, fulano trabalha muito, ele não tem tempo para essas coisas, ele está provendo para a família, ele está se desenvolvendo. Será que é só isso mesmo? Será que ele está anestesiando? Ele está fechando os ouvidos para a voz da consciência, né? Outros realmente vão para o lado dos prazeres, das festas, do agito, da bagunça, da muvuca, barulho. Tem gente que não consegue ficar sozinha, né? Consigo mesma, quietinha, refletindo, pensando. Então, às vezes é para fugir da voz da consciência e não precisa, né, minha gente? Eu procuro sempre ouvir mais e mais, às vezes é difícil, porque ela quer nos levar a lugares onde não queremos ir, né? A gente tem medo, a gente se apega aos comportamentos infelizes. Crescer precisa de coragem, de um pouco de ousadia e de absoluta fé em Deus, né? Então, é um movimento que eu ainda procuro desenvolver em mim, esse de estar sempre ouvindo a voz da consciência e agindo, né? Procurar anestesiar menos e menos, fugir dessa vozinha o menos possível e fazer as coisas que são certas, porque isso vai trazendo paz, embora às vezes seja muito difícil, né? Às vezes significa você telefonar para um desafeto que há anos você não fala e, sabe, pô, como é que você tá? Olha, me desculpa. Se fosse hoje em dia, o que aconteceu entre nós teria sido diferente. Quantos de nós faz isso? É difícil, né? E, no entanto, é um ato libertador. Mas vou voltar para o livro. Então, Zaqueu sentia a culpa não só dessa voz da consciência, mas também daqueles a quem ele prejudicou, né? Ele vivia entre eles, então tinha que lidar com aqueles olhares acusatórios. Claro, ninguém podia com ele, porque ele era um homem poderoso, mas ele sentia a, a reprovação daqueles a quem ele prejudicou. Então, ele era uma alma muito culpada, né? Ele não se sentia, portanto, apto a olhar o Mestre Jesus de frente, olhos nos olhos, né? Então, o espírito, perante os atos da vida, recebe de retorno o fruto de suas escolhas, determinado pela lei de causa e efeito. Esta, como uma maré, leva para longe o que se atira no mar da vida, para no dia ou na vida seguinte trazê-los à praia de cada um, conforme o merecimento e a necessidade. Todo esse processo regulado pela sabedoria divina, por meio da integração de suas leis, promove o retorno ao espírito de seu plantio, agravado ou atenuado, conforme faça jus de acordo com suas posturas íntimas e decisões pessoais. Então, esse parágrafo aqui traz muita informação, né? Primeiro, a licença poética belíssima que o Andrei utilizou, comparando as nossas decisões, os nossos atos, a frutos que atiramos ao mar da vida, né? E como um verdadeiro mar, tem os movimentos, né? Então tem a maré que leva para longe de você aquele ato infeliz por agora, mas daqui a pouco, no dia seguinte ou na vida seguinte, no momento oportuno, a maré vem trazendo de volta aquilo para você, não é? Porque a nossa semeadura, o que a gente quer fazer, é opcional, né? A gente semeia o que a gente quer semear. Agora, a colheita é obrigatória, né? Então, se você semeou amor e progresso, adivinha, você vai colher amor e progresso. Se você semeou traição, inveja, ódio, violência,
eu sinto muito, mas vai voltar para você porque é lei de ação e reação. É lei divina, é lei imperecível, imutável. Porém, o Andrei nos alerta que tudo isso é feito de modo assim altamente observado por Deus, né? Deus conhece a cada uma de suas criaturas intimamente, conhece o que vai por dentro, no íntimo do coração das criaturas. Então, por esse conhecimento, Deus é infinitamente justo e não somente justo, ele é misericordioso. Então, ele atenua, ele agrava quando necessário, né? Essa maré que traz de volta e traz exatamente no momento certo para cada criatura, porque o objetivo de Deus é o nosso progresso e essas leis existem para nos conduzir por nós mesmos ao progresso. Então, não existe receita de bolo, né? Ah, fulano matou alguém, vai morrer de assassinato em outra vida. Não é assim. Não é dente por dente, olho por olho, isso era a lei de Talião, da lei mosaica, né? A justiça divina é complexa, é um mecanismo muito enorme até para a gente compreender. O que a gente consegue dizer com certeza é da bondade, da amorosidade de Deus, da justiça infinita e da misericórdia que Ele tem por nós, né? Agora, isso é válido para todos, né? Inclusive para aqueles a quem a gente prejudicou, inclusive para aqueles que nos prejudicaram, né? Então, Deus age com essa igualdade com todas as suas criaturas. Portanto, o mecanismo da justiça divina é sim muito complexo e não tem receita de bolo. Para cada caso, para cada coração, é de um jeito, né? Mas para a gente botar para dentro de nós, né? Da nossa cabeça, do nosso coração, para a gente melhor agir daqui por diante, vamos lembrar isso. A gente colhe o que planta, claro, que da maneira certinha, como Deus avaliar para o nosso progresso, na hora que a gente tem condição de lidar com aquilo, né? E vamos lembrar que Deus é infinito amor, infinita justiça e infinita misericórdia. Aí, com isso aí, a gente tenta semear o melhor que a gente pode, né? Porque vai voltar para nós. Todo esse retorno tem consequências felizes ou infelizes, conforme a natureza da semeadura. Quando o espírito comete atos que ferem o direito ou o afeto de seu semelhante, naturalmente instala-se em si a condição de distonia em relação à lei do amor, que deve presidir-nos às ações, e o espírito se vê diante das repercussões físicas, psicológicas e espirituais de seus atos. Então veja que as consequências podem vir em várias esferas, né? Às vezes vêm todas elas ao mesmo tempo, né? Repercussões psicológicas, físicas e espirituais. Emmanuel nos esclarece: a falta cometida opera em nossa mente um estado de perturbação, ao qual não se reúnem simplesmente as forças desvairadas do nosso arrependimento, mas também as ondas de pesar e acusação da vítima e de quantos se lhe associam ao sentimento, instaurando desarmonias de vastas proporções nos centros da alma, a percutirem sobre a nossa própria instrumentação. Quando ele fala instrumentação, eu imagino que ele esteja se referindo ao instrumento físico, né? Semelhante descontrole apresenta graus diferentes, provocando lesões funcionais diversas. Essa foi uma citação do livro Pensamento e Vida, psicografado pelo Chico Xavier. Bom, Zaqueu era um homem rico, porém perturbado em sua intimidade pela multidão dos fantasmas de suas afrontas ao direito do semelhante. Tinha posses,
mas certamente não tinha paz. Possuía muito, mas era pouco. Não conseguia, pois, encarar Jesus, a fonte do amor, porque sua intimidade lhe dizia que não era digno da atenção daquele que representava o caminho, a verdade e a vida. Então, subindo na figueira, Zaqueu buscava uma muleta física e psicológica que o auxiliasse a ver o Cristo, mantendo-se acima da multidão, onde acreditava que não seria notado. A sua consciência assinalava o tormento natural perante as faltas e o seu coração desejava paz. Quantos enfermos do corpo e da alma se encontram nessas condições devido à invigilância pessoal, à ilusão da materialidade que faz desejar ter ao invés de ser, fazendo com que o homem passe por cima de si mesmo e dos outros, anulando a riqueza das relações e dos afetos, em busca das aquisições materiais que lhe anestesiam os sentidos espirituais. Zaqueu é símbolo da doença fundamental da ilusão, mas também dos conflitos da alma em busca de paz. Ao passar rente à árvore na qual Zaqueu se escondia, Jesus olha para cima, encontra os olhos de Zaqueu e lhe faz uma distinção pessoal. Convida-lhe a descer, a fim de que o receba em sua casa, porque a ele lhe convinha pousar na casa do chefe dos publicanos. Jesus é a representação da sabedoria divina, que não julga as criaturas, mas está sempre atenta às necessidades pessoais de cada um e ao momento singular de despertamento espiritual. Jesus desejava entrar na casa íntima de Zaqueu, fazer morada em sua intimidade, semear o contato com as potências da alma e dar-lhe o toque renovador de esperança e reajuste perante a lei. Zaqueu desce depressa, recebe ao mestre e a todos que o acompanhavam. Ouve-lhe o chamamento para as verdades espirituais e, cansado de sofrer, deixa-se tocar pela terna intervenção que acorda o Filho de Deus antes anestesiado. Ele ouviu o chamado. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. E deixou que o amor lhe tocasse a alma, fazendo novas todas as coisas. As leis divinas estão inscritas na consciência. Ensinam os amigos espirituais. O espírito traz em si o código de conduta adequado, o registro profundo, ainda que em nível inconsciente, das diretrizes espirituais da vida, que a cultura traz ao consciente e desperta, ou que a maturidade do espírito ao longo da vida permite vir à superfície da percepção. Trata-se de uma divina inscrição no mais profundo de si mesmo, resguardada para o direcionamento do ser, para a sintonia com a lei maior do amor. Chega sempre a hora da maturidade espiritual para o ser. E para Zaqueu, o encontro com Jesus foi momento decisivo. Vamos combinar, né? Você sobe numa árvore porque está com vergonha de encontrar com Jesus, ele sente aquilo, né? Ele te vê como criatura merecedora da atenção dele. Jesus não só olha para ele direto nos olhos, como diz aqui, eu desce daí que eu vou jantar na tua casa, né?
vai lá, não houve acusação, Jesus não disse uma palavra de recriminação para Zaqueu, foi jantar com ele, né? Entendamos a grandeza desse gesto de Jesus, né? Nenhuma palavra de reprovação, apenas mostrando a fé que tinha naquele coração, né? Jesus foi lá cear com ele, comer com ele, na casa dele, mostrar para todos, né, que tinham raiva do Zaqueu, sabiam que ele era corrupto e coisa e tal. Jesus foi lá dizer, olha, todo mundo merece uma nova chance, né? Basta o Zaqueu querer, e Zaqueu queria. Porque a culpa já estava preparando o coração dele para esse momento de parar de se culpar e partir para a ação edificante, né? A ação de modificar-se. Finalmente, ele ia ouvir o que a voz da consciência dizia e agir conforme a sua consciência pedia. Zaqueu decidiu encarar a própria sombra, conciliar os opostos em si, facear características repulsivas de sua intimidade, confrontando-se. De um lado, os princípios evangélicos, exarados por Deus e sustentados por sua vibração amorosa, o inebriavam, mostrando-lhe nuances novas da vida e virtudes que desejava conquistar. Por outro lado, as dores da percepção de sua distonia interna em relação à lei. No centro, a consciência, o fulcro divino, a comandar a autoanálise e as decisões do espírito conectado ao self, o divino em si. Então veja, né? De um lado, Jesus maravilhoso mostrando para ele toda uma vida nova de virtudes que ele pode desenvolver, né? Ele vendo o mestre ali, prova viva de que um homem, um corpo físico que tem intestino, é capaz de ser daquela pureza, daquela generosidade, daquela amorosidade, daquela luz, aquele magnetismo. Zaqueu vê tudo isso, fica maravilhado, deslumbrado, quer tudo aquilo para si. De outro lado, ele vê, ele ouve a voz da consciência, percebe o quanto ele está distante naquele momento por causa dos seus comportamentos menos felizes, né, que ele se permitia fazer. Geralmente é por medo, por insegurança, por necessidade de se autoprover, de talvez de se sentir muito pequeno, a pessoa então tem necessidade de se tornar muito rica para compensar. Não sei, cada criatura tem um mecanismo, né? Mas a criatura percebe, nossa, como eu estou equivocado, né? O caminho que leva a Deus é para cá e eu estou indo para lá. Esse é um momento de muita dor, né? E principalmente quando você atingiu uma maturidade que você sabe que foi você que fez tudo aquilo, né? Não foi culpa de ninguém. Você te botou naquela situação ali mesmo. Então, é um momento assim que, nossa, dói demais, né? Mas no meio desse desejo de ser algo maravilhoso e perceber que está longe, tem ali a voz da consciência, o self, o seu ser divino, aonde, né, você está ali realmente o filho de Deus que a gente é. Esse teu espírito imortal que já traz em si todas as sementes maravilhosas para sermos como Jesus e até além, como ele mesmo diz. Então, essa criatura assiste a tudo, né? Esse self, assiste a tudo, esse conflito e deseja ter a voz de ação, de comando para conduzir, né? A reconexão dessa criatura, no caso o Zaqueu, que estava indo para lá e ele quer vir para cá, então a consciência vai trazê-lo e encaminhá-lo para a direção para onde é o progresso, né? Então, fazendo contato com o divino em si, Zaqueu percebe-se em falta, vivendo em abundância de recursos, sem partilhá-los com o semelhante, e decide-se: distribuirei aos pobres metade dos meus bens.
E complementa: e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Pois essa era a maior condenação que o direito romano da época prescrevia. Zaqueu não enfrenta nenhum tribunal externo, mas não pode fugir de si mesmo, de constatar a própria dor de não estar em sintonia com o amor, única realidade da vida, e de não estar em paz, o que tanto almejava. Perante as faltas, a culpa surge como fenômeno natural, a partir da constatação interna da ausência de sintonia com a lei divina, ou com fruto das interpretações equivocadas diante das falsas crenças de cada cultura. Para Zaqueu, a culpa provinha da constatação das lesões promovidas na vida do próximo, enquanto caminhava em busca de sua realização pessoal. Então, para enriquecer, ele usurpava famílias, pessoas, né, empobrecia os outros para ele se enriquecer. No caso dele, essa era a falta dele, né? Mas nós podemos ter outra natureza de faltas, não é? Não só de roubar dinheiro vivem as maldades, né? Tem gente que rouba sonhos dos outros, tem gente que rouba autoestima, tem gente que deseja controlar os outros, né? O egoísmo, a vaidade, tem gente que tem necessidade de se sentir melhor que os outros. Então, existe tantas maneiras da gente estar em distonia, da gente estar sem conexão com a lei divina e com o nosso self, né, o nosso eu maior. E quando a gente se dá conta de tudo isso, é natural que venha a culpa, né? O que a gente não pode é paralisar nela, mas sentir a culpa já é um sinal de avanço, porque você percebeu, opa, eu errei, eu devia ter agido de outra maneira, né? O importante é não ficar se martirizando, se autossabotando, se punindo por causa dessa culpa, porque daí você não está fazendo bem para ninguém, nem para você mesmo, né? A culpa é a constatação da responsabilidade. O indivíduo pode negar, desejar fugir, alienar-se no uso de substâncias e prazeres superficiais, mas não poderá isentar-se de encará-las mais dia menos dia. Ela pode se manifestar de formas diferenciadas na vida do indivíduo, como arrependimento ou como remorso. O remorso é escolha. O arrependimento é caminho natural. O remorso é filho do orgulho e atesta um sentimento interno de não merecimento da felicidade e uma decisão pela autopunição. No remorso, o ser permanece preso nos ciclos viciosos de repetição da experiência, no campo material e sentimental, e que muitas vezes volta a se concretizar no plano das realizações, determinando sofrimento desnecessário para si. As neurociências nos explicam que, ao relembrar um determinado fato, o ser revive a descarga de produção neuroquímica em todos os sistemas, que afeta profundamente o funcionamento do corpo físico. Em termos metafóricos, é como se enfiasse permanentemente a faca em si mesmo. Então, a pessoa que fica na postura, né, de cultivar o remorso e sentir-se eternamente culpado por um erro e se autopunir e não se permitir felicidade, né, e autopunição, tem mil e um disfarces, assim. Nossa, é profunda a questão, não vou nem entrar aqui agora, mas te convido a começar a refletir se você não está se autopunindo em algum aspecto da sua vida, né? E tudo isso é uma postura muito infeliz e que te traz sofrimento desnecessário, pois que não há acusadores. O acusador é a tua própria consciência. O que Deus quer é que você repare as faltas,
que você se melhore, que você não peque mais, que você não erre mais, que você atinja e assuma uma nova postura de vida, né? Mais conectada com Ele, com o amor dele e com as bem-aventuranças que vêm dessa postura, né, de filho de Deus. Podemos concluir que a sabedoria do Evangelho, expresso nas falas e atitudes de Jesus, prescrevendo-nos perdão, amorosidade e compaixão com nós mesmos e com o nosso próximo, expressa não só uma verdade religiosa, mas um tratado científico de bem viver e também de saúde integral. A dor é experiência natural e pode surgir em múltiplos aspectos no processo evolutivo. A dor do crescimento, ao enfrentar-se às adversidades, a dor educativa, a dor auxílio, entre outras. No entanto, o sofrimento é escolha, pois ele surge a partir da interpretação da dor. O espírito pode modificar as suas crenças e visões da vida, modificando a própria realidade. Olha para isso, quando a gente começa a acreditar em coisas novas e a olhar a vida com outros olhos, a própria vida muda. O que você chama de sua realidade pode mudar se você mudar por dentro. Não é esperar a realidade de fora mudar para você daí mudar por dentro. Não é assim que funciona. É a gente que constrói a realidade. Então, se a gente muda o nosso jeito de pensar, de sentir, de ver, de analisar, a vida reflete, a vida é tipo um espelho. Ela muda junto com a gente, né? Então, se você muda para melhor, para uma situação de mais entendimento, de mais serenidade, a tua vida vai pacificar, vai serenar. É espelho. Como dizia Nietzsche, não existem fatos, existem interpretações. A autopunição decorrente do remorso é escolha que pode e deve ser abandonada na busca pela felicidade. Então, minha gente, a gente já tem tanta luta, né, para crescer, para evoluir. Não vale a pena ficar se autopunindo. Não precisa. Vai te atrasar demais e vai trazer desgaste, sofrimento que, sabe, não precisa. Deus já tem um programa para você. Se autoburilar, para você crescer, melhorar. E quando você fica se punindo e se fechando, você só está adiando isso. E não é que está adiando porque eu estou aqui curtindo, você está adiando em sofrimento, e se punindo. É uma ação assim bastante infeliz, né? E sabe o que é pior? Eu, por exemplo, que estou aqui falando para vocês disso, que estou lendo esse livro pela segunda vez, ainda eu sei que eu ainda tenho mecanismos em mim de autopunição. Como é que pode, né? É como se fosse um programinha que fica correndo lá no nosso íntimo, né? Não sei, mas assim, eu acho que quanto mais luz a gente jogar nessas questões, quanto mais a gente refletir sobre elas, falar delas, não ficar, sabe, ah, não, eu não tenho isso, ou fechando os olhos, tapando o sol com a peneira, né, para não olhar, isso, aí o problema vai ficar ali, né? É como se fosse um cantinho escuro, empoeirado que você tem no teu aposento interno. Vai lá, liga a luz, pega uma vassoura, começa a varrer, começa a limpar. Eu acho que é o único jeito, né? E vamos com fé. E também, né, esse livro nos diz que quando a gente está com problemas em nós, que a gente não consegue resolver, se realmente não consegue resolver, pare um pouco, saia de si mesmo, comece a fazer pelos outros, que daí a solução vem junto, a cura para si próprio vem junto, né? Então, isso também é um fator que me motiva a estar aqui lendo o livro de novo, junto com vocês, né? Compartilhando. E eu sei que tem muito coração por aí, na mesma situação que eu,
com questões de autoestima, com processos de autossabotagem, sofrendo com a ausência de autoamor. Então, vamos junto. Já perante o sofrimento decorrente da interpretação de nossas ações pelos registros da lei divina em nossa consciência, atestando-nos as faltas perante a lei, somente o amor pode solucionar. A alma em falta só se permite a paz quando se ressintoniza com a fonte do bem, por meio das redecisões e da reparação das consequências das lesões materiais e afetivas em si mesmo e no outro. Ou seja, quando a alma errou, seja materialmente ou seja afetivamente com os outros, né? Ela precisa se ressintonizar com a fonte do bem, com Deus, né? E como é que a gente faz essa sintonia? Repensando as nossas decisões, modificando as nossas atitudes e realmente partindo para a reparação dos danos que causamos, né? Então, o famoso pedido de perdão, fazer o bem a quem um dia você prejudicou, se propor com firmeza, não errar mais daquele jeito, nunca mais, se perdoar, se alinhar com Deus, né? Allan Kardec nos ensina: o espírito é sempre o árbitro da própria sorte, podendo prolongar os sofrimentos pela pertinácia no mal ou suavizá-los e anulá-los pela prática do bem. Isso está no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. O arrependimento é caminho de evolução, pois é filho da humildade. Lembra, a gente falou, o remorso é filho do orgulho. Já o arrependimento é filho da humildade. O arrependimento é postura generosa e responsável consigo mesmo, que olha para a constatação de suas próprias faltas e se permite o direito natural de recomeço de todo filho de Deus. A partir desta postura humilde, busca-se a reparação das faltas com consciência e coragem de enfrentar a si mesmo e ao outro. Não é um movimento fácil, visto que é necessário enfrentar as barreiras erguidas pelas lesões afetivas, que só caem perante o amor. Novamente, Allan Kardec, no Céu e Inferno, no capítulo sobre o Código Penal da Vida Futura, ensina que o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça e não uma anulação. A expiação a que se refere Kardec representa o sofrimento natural que o espírito experimenta enquanto não se esforça por reparar as faltas ou enquanto não atinge o seu objetivo. Está, no entanto, em suas mãos o esforço por vencer a si mesmo e atingir os fins propostos. Uma vez que não dá nenhum passo para se melhorar, o espírito deve recomeçar uma existência igual à que deixou. Permanece estacionário
e dessa forma pode prolongar os sofrimentos da reparação. Sem perdão, não há cura real e duradoura, nem do corpo, nem da alma. Por isso, é imprescindível conectar-se à fonte abundante de amor do universo, a partir da consciência da amorosidade infinita e incondicional do Criador, a fim de sintonizar-se com ela e deixá-la fluir com liberdade, gerando os frutos de paz almejados na reparação das faltas. As feridas da alma só se curam perante a medicação do amor. Todo o resto é paliativo. O Espírito Dias da Cruz, coautor desta obra, ensina-nos que no processo de acolhimento e atendimento dos espíritos sofredores em nossas reuniões mediúnicas, mergulhados em culpas pela vertente do remorso, ou então endurecidos pela dor de seus sofrimentos, é necessário ouvi-los, acolhê-los sem julgamento, sentir as suas dores, examinar os recursos de socorro amoroso disponíveis e ofertá-los. Só assim podemos ajudá-los, ensina Dias da Cruz. No entanto, o benfeitor nos ensina também que não devemos deixar que nenhum espírito se vá sem orarmos com eles. Pois por meio da oração eles percebem não só a submissão dos terapeutas à sabedoria divina, mas têm a oportunidade de sentir o amor incondicional do Pai por cada um deles. E é exatamente isso, a constatação do amor incondicional de Deus, que cura, esclarece o médico espiritual. Somente o que é construído no terreno do sentimento é eterno. O espírito é imaterial, não leva consigo bens ou posses, mas carrega consigo todas as conquistas ou desditas que gere a partir das decisões pessoais. Para a cura real e profunda da alma, é necessário seguir os caminhos eleitos por Zaqueu, buscar a experiência amorosa que nos sensibilize a alma, a fim de fazermos contato com o que há de melhor em cada um de nós, calando as vozes do remorso, sintonizando-nos com o arrependimento humilde que liberta. Importante perceber que cada um pode ser fonte da experiência amorosa que ilumina. Os médicos e demais profissionais da saúde são instrumentos divinos que muitas vezes com uma só palavra ou toque amoroso podem despertar o sentimento de alto amor que auxilia o doente na conquista da cura real. Esse é um recurso que não pode ser desprezado, visto que o cuidado é ação de acolhimento e maternagem responsável do outro, promovendo alívio para o corpo e educação para a alma. Quantos Zaqueus modernos sofrem, vítimas de si mesmos, da própria imprevidência. A dor campeia em toda parte. O homem, ainda que imerso em sua própria dor, é chamado a colaborar na disseminação de uma cultura de paz e compaixão, mas, sobretudo, responsabilidade, na qual o amor cristão desempenhe o papel central. Caio Fernando Abreu, com sensibilidade do poeta, sintetizou: um amigo me chamou para cuidar da dor dele. Guardei a minha no bolso e fui. Para reparar as faltas, é necessário coragem,
a condução do coração para enfrentar a renúncia em favor do próximo. Segundo o Livro dos Espíritos, só por meio do bem se repara o mal. E a reparação nenhum mérito apresenta se não atinge o homem nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. Reparar requer encarar as consequências, muitas vezes imprevistas na vida do outro, as extensões da dor e as circunstâncias que seguiram à lesão afetiva ou material. E isso requer tempo, por vezes o tempo de algumas vidas. O importante é começar agora, buscando aqueles que foram feridos e pedindo perdão, metabolizando as experiências, perdoando aqueles que nos ofenderam. O primeiro passo é a oração sincera em favor daqueles que são os merecedores de nossa melhor consideração. Quantas doenças físicas e mentais surgem a partir de perseguições espirituais ferrenhas, por espíritos feridos por nós no passado e que não conseguiram superar a própria dor, buscando a justiça pelas próprias mãos. A oração sincera por esses companheiros espirituais, benfeitores de nossa alma, que nos auxiliam a encarar nossas responsabilidades e que dinamizam o progresso, promove o alívio de seus sofrimentos e muitas vezes transforma-os em amigos espirituais, devotados, que muito nos auxiliam e socorrem. Veja só, né? Então você prejudicou alguém na vida passada, essa pessoa a quem você prejudicou está no plano espiritual, a gente está aqui encarnado, né? E daí esse espírito se vale da invisibilidade, né? Para tentar se vingar de você, te envolvendo com pensamentos negativos ou envolvendo alguém mais suscetível da tua família para te prejudicar, naquele ódio, naquele desejo de vingança. Aí você assiste esse vídeo ou você conhece o Espiritismo por outro meio, entende o poder da oração, sabe que, né, a gente não é lá a flor que se cheira, a gente já errou muito. Faz uma oração sentida, embora a gente não lembre quando está aqui, né, exatamente o que foi que fizemos, nem com quem. Podemos ter quase certeza que erramos bastante, né? Podemos fazer uma oração bem sentida a toda e qualquer pessoa que tenhamos prejudicado. E essa oração chega neles, chega. E se ele já está num ponto que ele já está cansado também de estar preso a esse sofrimento, a essa mágoa, ele recebe aquela oração, se liberta daquele sentimento, deixa de te odiar, né? E passa a ser um amigo espiritual teu. Então vamos começar a orar, gente, agora mesmo. Mas tem que ser uma oração muito verdadeira, né? Com muito desejo assim de pedir perdão a quem prejudicamos, desejo de que eles fiquem bem e de que a gente possa um dia reparar a cada um das pessoas que a gente prejudica, né? E saber que a gente prejudica muitas vezes é por ignorância mesmo, é por não pensar, é por só olhar as coisas da nossa perspectiva, do nosso interesse, né? E com isso fica mais fácil também da gente se perdoar e não cair num processo de remorso, de autopunição. Vamos lembrar, a gente tem que arrepender, né, e assumir uma postura humilde, partir para a oração, que é conexão com Deus, e começar a agir num sentido assim de reparar, de consertar o que fizemos de errado. Jesus nos advertiu: seja benevolente depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que o adversário não te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e sejas lançado na prisão. Muitos daqueles que foram feridos por nós no passado estão agora reencarnados ao nosso lado na família, na amizade, no agrupamento de trabalho religioso ou profissional, configurando-se em merecedores de nosso maior amparo,
e cuidado amoroso. As concessões divinas que nos chegam na forma de recursos e possibilidades são fruto da misericórdia divina, fornecendo oportunidade de construção no bem e reparação das faltas. Ensinam os espíritos orientadores da doutrina espírita. Convém saber que a riqueza, muitas vezes, chega às mãos de um homem apenas para lhe favorecer a ocasião de reparar uma injustiça. Felizes os que compreenderem isso. Então, às vezes, a pessoa nasce em berço esplêndido, nasce rica e tem aquela vida todinha de abuso, de extravagância, né? Não faz nada de útil com aquela riqueza que foi dada, ele já não lembra, mas foi dada a ele, para que ele tivesse condições de interferir, distribuir aquela riqueza entre as pessoas a quem ele prejudicou numa vida passada, seja dando emprego, dando oportunidade, auxiliando, construindo um hospital, uma escola, tanta coisa, né, que a gente pode fazer pelo outro quando a gente tem riqueza, mas são poucos os que fazem, né, infelizmente. Ninguém recebeu a riqueza para vir para a Terra ficar curtindo. Isso a gente pode afirmar com certeza. Aqui não é estação de férias, né? Aqui é escola, aqui é trabalho, aqui é posto de elevação, é posto de socorro, é recurso divino para o nosso crescimento, nosso progresso. Ninguém está aqui a passeio. Ao longo dos milênios, nas reencarnações sucessivas, Zaqueu prosseguiu, esforçando-se por converter em verdade, em sua alma, os valores que abraçara junto ao Cristo. E quase 1900 anos após, vamos encontrá-lo reencarnado no Rio de Janeiro, atendendo a uma mãe sofrida, com uma criança de colo doente. Ao prescrever-lhe a medicação homeopática mais adequada, vê o sofrimento da mãe, que afirma não ter haveres com os quais comprar a medicação, já que passam fome no lar. Ele procura nos bolsos da calça e na carteira e também nada encontra. Havia já distribuído o que possuía com os que vieram anteriormente a ela, visto que se dedicava ao atendimento dos carentes junto à farmácia Cordeiro. Nada encontrando, olha o anel no dedo, com a pedra preciosa, ostentando o título acadêmico de médico. Relembra Jesus e seus ensinamentos e, confrontando os valores, não encontra motivos para reter a posse do anel em detrimento da necessidade do socorro? Retira então o anel do dedo e entrega à jovem mãe, dizendo: vai, vende e compra remédio para o teu filho e pão para a tua família. Sem dar-lhe tempo para agradecer, chama o próximo paciente. Quando a senhora insiste em dirigir-lhe palavras de agradecimento, com os olhos marejados, ele a olha nos olhos e, enchendo os seus de lágrimas sinceras, solicita: não me agradeça. Somente lhe devolvo aquilo que um dia eu lhe tirei. Era Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, Zaqueu reencarnado, que agora dava o seu testemunho prometido e duramente conquistado, reparando as faltas que sua consciência lhe cobrava e encontrando definitivamente a paz. Era isso por hoje. Muitas reflexões, né? Para a gente aí se entreter. Fica aí o convite, minha gente, vamos analisar a nossa vida, vamos olhar a nossa vida com olhos de espírito imortal, vamos lembrar das pessoas a quem prejudicamos, né, de várias maneiras, vamos lembrar lá da nossa juventude, dos namoradinhos, das namoradas que magoamos, dos amigos
com quem tivemos intrigas e discussões bobas. Vamos lembrar das pessoas na nossa família com quem a gente não fala mais. Vamos tentar fazer esse movimento de reconexão, de perdão, né? Às vezes a pessoa já desencarnou, então daí a oração é recurso preciosíssimo. Mesmo para a pessoa que está viva ainda, mas que são tantos anos de distância, você não sabe nem como chegar. Talvez não seja propício você chegar em pessoa, né? Bater na porta para pedir perdão por algo de 20 anos atrás. Mas começa com a oração, começa no teu coração, com o entendimento da situação, perdoe a si mesmo, perdoe ao outro, reze sinceramente, né, para que a pessoa esteja bem, para que teu coração fique completamente livre de toda mágoa e remorso nem pensar, arrependimento é bom, remorso não, né? A gente pode começar a fazer esses movimentos agora, devemos, né? E a oração é o primeiro passo para tudo, porque é você se abrindo para a chuva de amor que é Deus, um recipiente bem grande, e Ele vai te mostrar as ações a fazer para você ir se reconectando e reparando os males que fizemos, né? Então é isso, minha gente. Até o próximo capítulo. Tchau, tchau.